depois de 2 anos e quase 3 meses, retorno à nossa casa com uma sensação de missão cumprida e reconhecimento à presidenta Dilma pela oportunidade de poder trabalhar para o aumento de oportunidades, por imenso talento criativo do povo brasileiro, pela preservação do nosso patrimônio cultural e pela extraordinária riqueza e diversidade cultural que o Brasil possui. Quero também enfatizar meu agradecimento aos meus pares. No Senado e na Câmara, tive total cooperação e compreensão das necessidades do setor. E este apoio permitiu um grande salto, quando juntos aprovamos leis paradas havia anos nas duas casas e que são estruturantes para o desenvolvimento da cultura do país. Falo da aprovação do Sistema Nacional, que funciona com união, estados e municípios, trabalhando em gestão compartilhada. Todos os estados e o Distrito Federal e praticamente metade dos municípios brasileiros já aderiram. Em julho desse ano, oficializei o primeiro repasse do sistema, 19,5 milhões, a 6 estados, Acre, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul e Rondônia, que tiveram 12 projetos aprovados. O Ministério da Cultura tem 7 instituições coligadas e todas elas, nesse período, passaram por importante transformação. A Fundação Casa de Rui Barbosa inicia agora a revitalização do Jardim Histórico da Casa de Rui, com recursos do Fundo Nacional de Cultura e do BNDES via Rouanet. São quase 5 milhões nessa transformação, que será a primeira revitalização de um jardim histórico do Brasil. Finalmente, após concurso, iniciamos a licitação para a construção do prédio anexo da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Botafogo, e esse prédio vai abrigar parte do gigantesco acervo da instituição. Biblioteca Nacional. Quando assumi o Ministério da Cultura, assumi em meio a um grave processo de crise na Fundação Biblioteca Nacional, que ficava bastante tempo no jornal de forma muito negativa. O prédio em péssimo estado de conservação, colocando em risco o mais importante acervo brasileiro. Em relação à infraestrutura, o ar refrigerado foi consertado, iniciamos a restauração de telhados, clarabóias e de obras pendentes. E chegamos a digitalizar quase 800 mil itens. E um concurso para a área administrativa foi realizado e outro para mais 40 bibliotecários. A diretoria do Livro, Leitura e Bibliotecas foi transferida em agosto deste ano para a Secretaria Executiva do MINC. Esta era uma forte demanda do setor, o retorno para Brasília dessa secretaria. Com isso, a Fundação Biblioteca Nacional voltou a concentrar-se novamente em seu acervo e patrimônio, suas funções básicas. Junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, realizamos agora um concurso arquitetônico e foi anunciado o projeto vencedor a semana passada para a construção do anexo da Biblioteca Nacional no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional está no processo de resgatar a sua grandeza em todas as suas áreas de atividade. Sobre o IBRAM, que é a nossa área de museus, né? Nessa área museológica, nós adquirimos para o Museu Nacional de Belas Artes, por 5 milhões, a primeira missa no Brasil de Portinari, exposto aos olhos do público pela primeira vez e fazendo par ao quadro do mesmo tema do Vic Meirelles. Também cerca de 220 obras da coleção FINEP, da autoria de Portinari, foram para o Belas Artes, evidenciando a valorização dos acervos públicos sob responsabilidade do IBRAM. Com recurso do PAC das cidades históricas, 134 milhões, o MINC e o IBRAM deram início à qualificação de 39 museus de grande importância para a cultura e também para o turismo. Também tivemos patrocínio de 20 milhões da Petrobras, investidos em 12 projetos de revitalização de museus.
Bom, o salto inovador em relação ao museus foi para a condução da política de museus, que foi o decreto 8.124/13, que regulamenta o Estatuto de Museus e confere ao IBRAM ações de fiscalização de caráter pedagógico e orientador. O IPHAM, que cuida do nosso patrimônio. Bem, junto com a presidenta Dilma, em São João del Rei, anunciamos o investimento de 1,6 bilhão do PAC das cidades históricas para recuperação e restauro de monumentos em 44 cidades de 20 estados da federação, reconhecidas como patrimônio nacional e 11 como patrimônio mundial. Essa seleção aconteceu numa ação que foi articulada com governos estaduais, governos municipais e com a sociedade para preservar o patrimônio brasileiro. A Ancine se fortaleceu com investimento de 1,2 bilhão no Brasil de todas as telas, que nos levará, tenho certeza, nos próximos anos, a ser um dos grandes produtores de audiovisual do mundo. O setor audiovisual tem crescido em média anual no Brasil em 9% e tem colaborado muito com a nossa imagem também no exterior. Funarte, que é outra instituição coligada ao Ministério da Cultura. Ela foi ainda mais direcionada a atuar na política de inclusão. Simbólico entre tantas ações, destaca o Prêmio Funarte Caixa Carequinha de estímulo ao circo, com investimento total de 10 milhões. O edital contempla 200 projetos em todo o país. Vai do circo de lona, número, espetáculo, pesquisa, residência artística, formação. E também tivemos projetos que não aconteciam antes, são bastante inovadores. Fizemos uma parceria com a Ambev no projeto Aqui Tem Palco. E o primeiro local de apresentação foi o Morro do Vidigal. E esse projeto é interessante porque o Ministério da Cultura seleciona as pessoas do Morro talentosas e a Ambev ela financia o projeto. A meta é alcançar 7 milhões de brasileiros com a realização de 70 mil microeventos culturais até 2015, que vão percorrer o país. Quer dizer, faz no Morro do Vidigal, mas depois pode fazer em outro estado, em outra situação. Isso também é fruto de termos escutado a juventude. Realizamos em Brasília um encontro da juventude chamado Curso Circuito da Juventude, que foi para ouvir os jovens, saber como é que o Ministério poderia se relacionar melhor com os jovens. E eles nos ajudaram a formular algumas ações. A Funarte passou a realizar saraus com jovens no Brasil todo. Então, é sarau de música, sarau de poesia, sarau de teatro. E isso já aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, e vai continuar em Belo Horizonte, que são os próximos, Recife, Manaus, Porto Alegre, sempre abrindo espaços para a juventude. E, por último, a última instituição, que é a Palmares, nunca foi tão forte na política de ações afirmativas. Fizemos editais para livros de autores negros, cinema para criadores e produtores negros, projeto de dança e teatro. Foram aplicados 26 milhões e 300 mil em diversas ações do MINC para a população afrodescendente. E asseguramos mais 35 milhões de investimento. É uma política essa muito inovadora para essa fundação e que não pode agora ser diminuída. No Rio de Janeiro, nós contamos com os maiores especialistas sobre escravidão para discutir e fazer seminário na Casa Rui Barbosa, para termos uma posição sobre o conceito do novo museu que vai ser feito em Brasília e que é o Museu Nacional de Memória Afrodescendente. Essas discussões foram acompanhadas pelo IBRAM e por Palmares. Para que fazer mais um museu afro, né? Nós temos alguns de excelência no Brasil, porque esse museu não é um museu de artefato, é um museu high-tech, mas é um museu que vai contar a história não contada. E, para isso, a Terra Cap
conseguimos passar, que a TerraCap passasse para a Fundação Palmares um terreno de 65 mil metros quadrados no Lago Paranoá. E aproveito agora também para pedir emenda, porque esse museu nós caminhamos bastante, o conceito está todo pronto, o terreno é fantástico e agora nós temos que realmente tornar isso realidade para que Brasília possa ter um museu que é a identidade do povo brasileiro, raiz do povo brasileiro, que é a nossa ascendência afro. Bom, falando das nossas secretarias que compõem o Ministério, nós avançamos em legislação, implantação de programa, e os resultados já começaram a aparecer. Na Lei da Cultura Viva, desde julho deste ano, uma política de Estado garante o compromisso da União em ampliar, por meio dos pontos e pontões de cultura, o acesso da população a seus direitos culturais. É uma lei mais que bem-vinda no ano em que a Cultura Viva faz 10 anos. Leis para o mercado produtor, marcos de gestão, também com apoio e sensibilidade dos congressistas, foram as aprovações das leis do ECAD e da PEC da Música. A lei do ECAD definiu as condições de arrecadação e distribuição de direitos autorais de obras musicais. Aqui nós tivemos a presença de grandes cantores brasileiros, grandes intérpretes, que junto com os senadores fizeram também ver a importância da aprovação dessa lei, porque é uma lei que vai garantir mais transparência para os nossos intérpretes e também dos seus ganhos, e também que 85% da arrecadação eram destinados aos titulares dos direitos, né? Agora os titulares vão receber. Antes eles recebiam 75%, agora vão receber 85% dos seus direitos autorais. Os cargos para a fiscalização do ECAD já foram criados. E a PEC da Música, que era outra demanda antiga dos artistas, saiu do papel em 2013, após 6 anos em tramitação no Congresso. A nova regra tem como benefício a equiparação tributária com livros e revistas, o que permite que a música vendida na web e nos celulares também fique mais barata. E políticas de inclusão. E isso é muito importante retomar, porque vai ser uma marca do governo Dilma, desde 2006, por iniciativa do então deputado José Múcio, se discutia na Câmara o projeto do Vale Cultura. Naquela época, o preço unitário do Vale não excederia 10% do valor do salário mínimo. No início de 2007, era mais ou menos R$ 35. A proposta sofreu emendas, ficou parada, não tinha consenso. Destravamos a discussão, aprovamos no Congresso e aqui eu quero agradecer especialmente todos os deputados e senadores porque nos apoiaram, porque juntos nós fizemos um novo projeto que foi assinado por ampla frente parlamentar, numa grande costura que começou na Câmara, veio para cá. Discutimos com operadoras, já depois da implantação, as operadoras que vão realmente tocar o sistema, regulamentamos a lei e, paralelamente, percorremos o país em palestras de esclarecimento e estímulo a adesões. O Vale Cultura, R$ 50 para o trabalhador, é cumulativo e hoje já é uma realidade. A entrada de estatais com apoio do governo federal ao nascimento da nova política e a inclusão no final de 2013 na pauta de negociação de empregados e empregadores do sistema bancário foram os primeiros grandes avanços para impulsionar que os cartões começassem a chegar na mão dos trabalhadores. Com mais acordos trabalhistas que estão em negociação, a projeção é que no primeiro semestre de 2015 vamos ultrapassar 1 milhão de cartões entregues. É uma injeção já bastante acentuada de recurso na cultura. Antes, o país tinha por desafio superar a fome de comida. Hoje, os brasileiros querem mais, querem o alimento para a alma, e esse é a cultura.
Também fizemos o Mais Cultura nas escolas, cerca de 1 milhão de crianças e jovens de 4.823 escolas públicas do ensino fundamental e médio do país estão sendo beneficiados por esse programa. São R$20 mil por escola, sendo usados na promoção de atividades culturais. Nessa primeira etapa foram 100 milhões encaminhados. Lançamos mais recentemente o edital do Mais Cultura nas universidades. Também, como o Mais Cultura nas escolas, é uma parceria com o MEC. Cada instituição contemplada receberá entre 500 mil e 1 milhão e 500 mil reais. E temos também que falar dos CELS, que por meio da parceria entre União e municípios entregamos 87 centros unificados das artes e esportes, que são os espaços para formação artística, descoberta de talentos, isso nos pontos mais longínquos do Brasil. Inauguramos no Xingu e em tantos outros lugares desse Brasil que é tão grande, e é uma alegria a inauguração, quando você abre esse espaço para a comunidade poder realmente exercer a sua potencialidade em tantas áreas diferentes da cultura. E fizemos incentivos também aos empreendedores na economia criativa, implantamos a rede incubadora Brasil Criativo para atuar em 3 estados: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Amazonas e no Distrito Federal. Não tínhamos uma incubadora para cultura, agora temos, e vai ajudar muito a que os projetos culturais se realizem. E fizemos editais de intercâmbio. Estamos levando atualmente 460 estudantes, empreendedores também e artistas brasileiros a eventos e cursos no exterior nesse final de 2014 e vai até março de 2015. E uma área que me agradou muito trabalhar também foi a área do soft power brasileiro no exterior, né? A projeção do Brasil no exterior como um país para além dos estereótipos, né? Que nós todos sabemos quais são e que nós tínhamos que colocar o Brasil com outra imagem. Primeiro nós tivemos a homenagem ao Brasil, que foi a Feira de Frankfurt, levamos 70 autores brasileiros, traduzimos mais de 400 obras para o alemão, foram 561 eventos realizados em Frankfurt e nos arredores. E muito interessante, é uma feira comercial, nós mais que duplicamos a venda de autores brasileiros. Também fomos o país homenageado na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, onde levamos 50 ilustradores e, para nossa alegria, o Roger Mello recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, que é equivalente ao Nobel da categoria. E tivemos, por exemplo, escritoras como Ana Maria Machado, que venderam seus livros para a China, e vários outros também conseguiram ter uma boa comercialização do seu produto na Europa e na Ásia. Estivemos em uma homenagem no Festival Ibero-Americano de Teatro de Bogotá. Esse foi importante porque nós conseguimos levar 7 grupos de teatro que foram com seu elenco e encenaram as suas peças em Bogotá, nesse festival, e levamos também 14 peças de novos dramaturgos brasileiros, traduzidas para o espanhol, que foram também encenadas em Bogotá por estudantes de arte dramática. Bom, tivemos uma presença internacional em muitos encontros na América Latina, também tivemos em Avignon, em Edimburgo. Também tivemos no Grand Palais, em Paris, uma exposição do Portinari que teve enorme repercussão. Tudo isso mostrou outro Brasil para o mundo. E ainda o Tratado de Marrakech, que a diplomacia brasileira, junto com o MINC, conseguiu aprovar esse tratado, que será apreciado agora pelo nosso Congresso, tem que passar aqui, e que vai permitir o acesso a obras em formatos acessíveis para deficientes visuais. Esse foi uma coisa importantíssima, que todos sabem que a OMP é muito restrita em relação aos seus direitos, e isso foi uma brecha muito importante para todos os deficientes visuais do mundo, porque tem que aprovar aqui, mas em 19 países, e aí você vai poder acessar livros na internet em braille, mas também
os deficientes têm que se cadastrar no seu país, em associações de cegos, e aí com senha eles podem ouvir todos os livros que quiser em braille. Isso vai ser fantástico. Senadora Marta, agora, uma parte? Que pedaço que estou... Wellington, pois não, senador. Estamos indo para o encerramento, mas com a maior alegria. Para saudar com muita alegria pela bancada do Partido dos Trabalhadores, do Bloco. Acho que para todos nós, senadores, é um prazer não só recebê-la, mas aqui em nome também do senador Humberto Costa, que é nosso líder, está viajando, e da nossa bancada especialmente. Primeiro, parabenizar e dizer do orgulho do trabalho de Vossa Excelência à frente do Ministério da Cultura. Com certeza, todo o Brasil teve a oportunidade de ver aí o seu esforço, a sua dedicação e o seu empenho e o seu trabalho. Então, bem-vinda ao Parlamento, certamente com muito mais experiência e, com certeza, vai contribuir muito em todas as áreas, especialmente nessa área, primeiro no turismo, agora nessa área da cultura, e será muito importante para o nosso Senado Federal. Muito obrigado. Obrigada, senador. Senador Eduardo Braga, depois o Ginhagel. Minha cara senadora Marta Suplicy, primeiro para saudá-la pelo pronunciamento, saudá-la pela gestão diante do Ministério da Cultura, pelas conquistas que Vossa Excelência alcançou nesta casa, com apoio desta casa para a cultura. Quero aqui destacar o Vale Cultura, que, na minha opinião, foi uma conquista importantíssima para o trabalhador, para a cultura, para um novo mercado na área do desenvolvimento humano através da cultura, dando acesso, portanto, a milhares de brasileiros e muitos ainda que não conhecem esta lei, que é uma lei tão importante e que eu tenho certeza que ao longo do tempo haverá o reconhecimento da nação brasileira por essa importante conquista para a cultura que, graças à sua experiência, graças ao conhecimento de Vossa Excelência com o Congresso Nacional e com a forma democrática com que Vossa Excelência buscou entender os anseios e as demandas do povo brasileiro em torno da cultura, foi possível construir. Eu quero apenas destacar um entre tantos avanços que Vossa Excelência alcançou diante do Ministério da Cultura. Quero, em nome da liderança do governo, abraçá-la, dizer que esta casa, obviamente, sente-se muito feliz em recebê-la novamente e tenho certeza de que Vossa Excelência vem engrandecer o debate, vem engrandecer as discussões sobre os problemas do Brasil e apontar caminhos e soluções para o povo brasileiro e para o Congresso Nacional. Seja muito bem-vinda e muito obrigado. Obrigada, senador Eduardo Braga. E eu vou reiterar o meu agradecimento aos meus pares aqui, porque sem a cooperação, a compreensão em relação à cultura, a gente não teria podido fazer nada. Não é pouco, foi muita coisa que nos unimos para a cultura do Brasil poder ter uma potencialização devida. Vossa Excelência, uma parte. Muito obrigado. Muito obrigado. Argel, depois a Gleice, depois Eduardo. Muito obrigado. Senadora Marta, seja muito bem-vinda. A senhora mobilizou essa casa tantas vezes em prol da cultura nesses últimos anos. O senador Eduardo Braga lembrou no Vale Cultura, eu lembro de tantas outras mobilizações das músicas, da lei da música, tantas outras que a senhora mobilizou essa casa pela sua competência, pelo querer bem que todo mundo tem, porque a senhora é uma senadora cumpridora de compromisso, todas as vezes a senhora assumiu um compromisso, seja em que forma for, a senhora sempre cumpriu, e todos aqui reconhecem esse grande mandato, senador, que a senhora vinha exercendo, e depois, agora, à frente do Ministério da Cultura, onde demonstrou toda a sua competência. Em meu nome, em nome do Bloco União e Força, desejo que a senhora seja muito bem-vinda à sua casa. Tá? E faço referência especial também ao que a quem tinha sucedido, ao senador Antônio Carlos Rodrigues. Foi um grande senador, tentou ocupar seu espaço aqui com a mesma firmeza, com a mesma lealdade. Parabéns à senhora e ao senador saindo, o senador Antônio Carlos Rodrigues. Muito obrigado, senadora. Obrigada. Gleice. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o seu trabalho à frente do Ministério da Cultura.
foi minha colega de ministério. Quero aqui dar um depoimento pela sua competência, eficiência, dedicação. Se temos vários programas hoje da cultura, como Vale Cultura, o PAC Cidades Históricas, tantos outros que Vossa Excelência relatou aí, se deve muito ao seu trabalho e determinação desses programas e projetos. Quero dizer que foi uma honra, um prazer ser sua colega de ministério e é uma honra e prazer ser sua colega de Senado. Portanto, queria dizer a Vossa Excelência que é com muita alegria que nós a recebemos nessa casa. Seja muito bem-vinda, porque tenho certeza que Vossa Excelência trará a essa casa debates relevantes sobre os interesses da população e principalmente sobre os interesses da mulher. Seja muito bem-vinda, senadora Marta. Obrigada, senadora Gleisi. Realmente trabalhamos muito bem, Vossa Excelência, na Casa Civil e no Ministério, e para conseguirmos o progresso que foi feito. Eu lhe agradeço aqui de público a parceria na Casa Civil. Senador Suplicy. Senadora Marta Suplicy, quero cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff por tê-la convidado, primeiro para estar no Ministério do Turismo e depois da Cultura. Do Turismo, antes com o presidente Lula, mas Vossa Excelência teve um desempenho notável por todas as iniciativas para dinamizar os mais importantes museus brasileiros, sobre o Vale Cultura, os céus de cultura e as iniciativas sobre do apoio de Vossa Excelência ao projeto que os diversos cantores e compositores aqui colocaram como de grande importância para os seus direitos autorais junto ao ECAD, também os projetos relativos ao Vale Cultura e outros. Gostaria de também cumprimentá-la pelo apoio que Vossa Excelência tem dado ao bom diálogo e profícuo que tem havido entre o Teatro Oficina, José Celso Martinez Correia e o Grupo Silvio Santos, porque as coisas estão caminhando numa direção muito propícia e Vossa Excelência deu o apoio a isto. Quero também cumprimentá-la porque ainda ontem, na Câmara Municipal de São Paulo, foi lançado a edição comemorativa Onde Estais Felicidade, da M. Parió Revolução, que foi realizada com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Fundação Palmares, que reúne 2 textos inéditos de Carolina Maria de Jesus, que justamente nesse ano nós comemoramos o seu centenário, uma vez que ela nasceu em 14 de março de 1914. Então, tenho a certeza de que Vossa Excelência aqui no Senado vai prosseguir um trabalho muito profícuo com respeito aos objetivos maiores da presidenta Dilma e também na área cultural. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Suplicy. Eu agradeço a lembrança sobre o Teatro Oficina, que foi um dos grandes empenhos que tive. Não vi poder ser consolidado, mas certamente o desbravamento foi feito para que pudéssemos trocar o terreno do lado da oficina com o empresário Silvio Santos e ali fazer um projeto cultural muito forte em São Paulo. Bom, o senador Randolfo, depois o senador Pedro Tax. Queridíssima senadora Marta, os versos de Cora Coralina diz o seguinte: eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, plantando verso e espalhando flores. Eu diria que foi assim, minha querida Marta, que foi a sua passagem pelo Ministério da Cultura. Não é atrevimento meu e nem exagero frisar que na existência do Ministério da Cultura, de todas as gestões do Ministério da Cultura, a vossa gestão foi uma das melhores, se não a melhor gestão que já teve no Ministério da Cultura. Fiz questão, e sou testemunha disso, fiz questão de estar presente em sua posse,
no Ministério da Cultura. Estive presente, e eu lembro de vossa posse no Ministério da Cultura, quando a presidente Dilma lhe convidou, e levei naquele momento, logo após a sua posse, alguns dos representantes dos movimentos de cultura para dialogar com Vossa Excelência, naquele momento, do movimento Fora do Eixo. E eu vi como Vossa Excelência entendeu como era necessário e importante fazer cultura, não só no eixo Rio-São Paulo, mas como compreendeu como a cultura desse país é uma cultura viva e como a cultura desse país é o principal elemento de unidade desse país tão plural e tão geograficamente e tão, aí me permita o eufemismo, culturalmente diverso. Há 2 anos foi tempo ainda insuficiente para definir o tamanho das realizações de vossa gestão à frente do Ministério da Cultura. O Cultura Viva, a modernização da Lei do Direito Autoral, a modernização do ECAD, que eu tenho a honra de ter participado junto com Vossa Excelência, e veja que isso não foi uma realização simples. Desde 1973, que o ECAD foi criado, e há quase 20 anos necessitava a sua modernização, e ninguém teve a coragem de colocar a mão na massa e conseguir a modernização do ECAD, como Vossa Excelência conseguiu tecer e unir a classe artística e conseguiu aprovar aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, tenho o prazer e tenho a honra de ter sido testemunha da gestão de Vossa Excelência à frente do Ministério da Cultura. E agora nós a recebemos de volta aqui no plenário do Senado de braços abertos. Somos testemunha e tenho certeza que Vossa Excelência aqui no plenário do Senado, com o mesmo brilho que teve na gestão do Ministério da Cultura, dará contribuição para a República e para o Estado de São Paulo, como deu para o Brasil com a gestão de Vossa Excelência no Ministério da Cultura. Seja bem-vinda de volta, Marta, com o brilho, com a elegância e com a poesia que é particular de Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Randolph. E eu não posso esquecer também de agradecer a questão, seu papel na questão do ECAD, que se não fosse o seu empenho e determinação na CPI, e indicando rumos, e depois sendo um braço direito na conversa com os artistas também, nós não teríamos tido esse êxito. Isso foi bastante importante e agradeço a sua participação aqui de público. Senador Pedro Taques. Senadora Marta... Primeiro, deixa eu parabenizá-lo, né? Já o fiz pessoalmente, mas aqui nessa casa ainda não. Vamos perdê-lo, mas seu Estado ganha. Muito obrigado, senadora. Quero cumprimentá-la e dizer que poucas vezes eu entrei no Palácio do Planalto. Uma delas foi na posse de Vossa Excelência, porque eu conheço o seu trabalho e quero parabenizar por ele. Quero dizer a Vossa Excelência que nós aqui no Senado ganharemos com a sua volta. Algumas pessoas são lembradas pelo que fizeram, e Vossa Excelência será lembrada pelo que fez no Ministério da Cultura, mas também são lembradas pelo que são. Vossa Excelência não é morna, né? Seja fria ou seja quente. Vossa Excelência não é morna. Vossa Excelência tem personalidade, e isto é a marca de sua história. Algumas pessoas que não têm personalidade andam no trilho. E isso me faz lembrar também um poema do grande poeta cuiabano Manuel de Barros, que faleceu recentemente aos 97 anos, faleceu em Mato Grosso do Sul. Ele diz que quem anda no trilho é trem de ferro. Liberdade é igual a água entre as pedras. Liberdade caça jeito. Quem tem personalidade, como Vossa Excelência, caça jeito. Parabéns e seja bem-vinda a esta casa.
Puxa, obrigada pelas palavras e pela lembrança dessa poesia tão bonita. Muito agradecida. Bem, eu retorno hoje ao Senado num momento difícil e delicado da vida brasileira. O nosso país e o governo recém-eleito da presidenta Dilma precisarão do parlamento para fazer frente aos grandes desafios, dificuldades e anseios do povo brasileiro. Ao lado de meus pares, volto para somarmos esforços em torno das grandes bandeiras do avanço e da modernidade. Estou decidida a seguir empunhando as bandeiras dos direitos civis, das liberdades individuais e do respeito à diversidade. Trago agora uma maior experiência no Executivo e o privilégio de ter absorvido e vivenciado o mundo das artes e da cultura. Convido todos a encamparmos a luta pela valorização das artes e por novo olhar para a cultura, por um maior destaque e participação na cultura no orçamento brasileiro, assim como pela implementação definitiva de sua legislação estruturante, o que hoje possibilita sua consolidação e aprimoramento. Volto para defender... Marta. Quem pediu? Senador... Pois não, senador Sarney. Eu queria juntar-me a todos aqueles que aqui já se manifestaram pela volta de Vossa Excelência à nossa casa e, ao mesmo tempo, pela brilhante passagem que teve pelo Ministério da Cultura. Certamente nós compreendemos o período que esteve ausente deste Senado, trabalhando pelo Brasil, fazendo uma administração extraordinária, porque todos nós, ligados a esse tema da cultura, sabíamos que estava ali no Ministério uma pessoa que tinha sensibilidade intelectual, escritora também, e, ao mesmo tempo, participante ativa de todo o movimento cultural do Brasil ao longo de toda a sua vida. Portanto, nós compreendíamos isso, mas não pudemos deixar de manifestar a grande alegria, e Vossa Excelência sente isso mais do que qualquer um, o quanto a senhora é querida nesta casa, o quanto é estimada, o quanto é bem-vinda. A sua presença durante o tempo que aqui passou foi sempre uma presença muito relevante para o Senado, deu brilho à casa, ao mesmo tempo que trabalhou intensivamente, se aprofundou nos problemas, deu a sua contribuição intelectual, melhorou leis, melhorou projetos, participou de todas as atividades da casa e, portanto, é com grande alegria que estamos vendo Vossa Excelência de volta ao Senado Federal. Vossa Excelência é uma grande mulher, uma grande líder política deste país e, ao mesmo tempo, uma senadora que deixa nesta casa sempre a presença extraordinária de sua personalidade e de sua grande pessoa humana que é. Obrigada, presidente Sarney. Eu aqui quero manifestar publicamente, porque pessoalmente eu já falei muitas vezes ao senhor e a vários amigos, o que foi minha experiência nessa casa, sendo a vice-presidente do Senado, com o senhor exercendo a presidência. Eu aprendi muito da sua experiência, da sua postura de estadista, do seu jeito de fazer as coisas, da sua forma muito dura quando decide fazer alguma coisa, na sua determinação, porque a dureza é sempre aí, com a maior elegância. E eu posso dizer que foi um aprendizado que eu agradeço muito essa oportunidade de ter convivido esses 2 anos tão proximamente. E aí, eu dizer também que, graças à sua presidência, uma pessoa da área da cultura, membro da Academia Brasileira de Letras, e que tem essa sensibilidade, nós conseguimos aqui ter o apoio de todos os pares, porque quase todos os projetos nessa casa foram quase por unanimidade. E eu acho que teria sido muito diferente se não tivéssemos tido um presidente com essa envergadura, essa sensibilidade e uma pessoa do mundo da cultura. Então, eu só tenho a agradecer essa amizade que eu fiz aqui e essas palavras tão gentis. Muito obrigada. Senadora
Cátia Abreu. Obrigada. Eu também gostaria de fazer coro com os meus colegas, dar as boas-vindas. É uma alegria poder conviver com Vossa Excelência nesta casa, mas também aqui registrar a influência positiva que Vossa Excelência teve ao longo de toda a sua carreira no comportamento de tantas mulheres por este país afora. E na cultura não foi diferente, no Ministério da Cultura, deu grandeza ao Ministério, deu status, deu estofo ao Ministério e desenvolveu um trabalho maravilhoso. Seja bem-vinda, e você é um orgulho muito grande para as mulheres do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora, e parabéns pela reeleição. Muito Ficamos obrigada. todos felizes com a manutenção de sua presença aqui. Muito obrigada. Senador Cacildo. Senadora Marta. A presença, presidente. Obrigado. Faremos isso, com muita satisfação. Depois, senador Pimentel. Cacildo. Senadora Marta, eu fico, quando eu vejo a senhora, eu vejo Vossa Excelência, desde a época que fazia por televisão, motivava as mulheres do Brasil, a senhora não tinha mandato ainda, bem jovem, bem menina, nos programas de televisão, ensinava como é que tem que fazer o comportamento. Eu sei que lá no oeste catarinense, lá as pessoas já falavam do seu nome, do seu jeito. Depois na Câmara dos Deputados, aqui no Senado, para conseguir algumas coisas, para conquistar, para que não haja diferenciação entre as pessoas, para que todo mundo se dê. Aí eu lembro que Vossa Excelência ligava, olha, precisamos votar isso, temos que ir lá, acho que é um direito das pessoas, não podemos discriminar ninguém. E a maneira de Vossa Excelência conduzir, a senhora leva as pessoas a seguir. Eu tenho sido um adepto da orientação de Vossa Excelência. Não, tenho sido mesmo. Depois do Ministério, aí o senador Pedro Táxi ainda diz as mudanças do CAD, mas também Vossa Excelência ligava e não tem como dizer não. A maneira de colocar, de conquistar, eu diria que não só no Ministério da Cultura, acho que Vossa Excelência, em qualquer área que for, a senhora tem um jeito de cativar, de levar. Então, para encerrar, eu dizia que Vossa Excelência, no Ministério, tem sido, aliás, é uma cultura ambulante. É a própria poesia em si, eu diria isso. Muito obrigada pelas palavras. Pimentel. Nossa senadora e companheira Marta Suplicy, eu quero primeiro dizer que o retorno de Vossa Excelência à nossa casa é um retorno muito oportuno, numa hora muito necessária, para que possamos conduzir, ao lado do nosso presidente Renan Calheiros, a nossa agenda aqui do Senado, do Congresso Nacional, da nossa casa. Em segundo lugar, eu quero registrar que as tarefas que foram delegadas à nossa companheira sempre cumpriu com muita presteza, com muito zelo e muita dedicação. A sua passagem pela maior prefeitura do Brasil, que é a cidade de São Paulo, até hoje é referência quando se trata de políticas de inclusão, um olhar diferenciado para os mais pobres, para a cultura, para as várias ações em que Vossa Excelência ali desenvolveu. Em seguida, a sua passagem pelo Ministério do Turismo, esse fortalecimento, o seu debate sobre a necessidade de ampliar e construir mais equipamentos na área do turismo com olhar para aeroportos, resultou na nossa política de aeroportos regionais, que foi plantado na sua gestão e que o Brasil está colhendo ao longo desse período. A sua ida para o Ministério da Cultura não foi diferente. Com a sua forma de agir, de proceder e a sua integridade, permitiu que o Congresso Nacional, o Senado Federal, aprovasse o conjunto de matérias que estavam aqui há bastante tempo sendo discutido, mas que não chegava a bom termo. Vossa Excelência, nossa companheira, retorna à casa, quando nós estamos iniciando uma nova legislatura, agora em fevereiro, com 27 novos senadores, e, ao mesmo tempo, a renovação do nosso projeto nacional com a nossa presidenta Dilma na presidência. A sua experiência de mulher, de gestora e, acima de tudo, de uma política competente, vamos prezar muito dos seus ensinamentos. Por isso, em nome do nosso governo, quero dizer que o seu retorno é muito importante e na nossa bancada do Partido dos Trabalhadores nós precisávamos do seu retorno. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, senador Pimentel. Senadora Lídice da Mata.
senadora Marta, para mim é uma grande alegria tê-la de volta pelos pronunciamentos que aqui já aconteceram. Creio que é uma unanimidade no Senado. E para mim, muito especialmente, que pude trabalhar com a senhora quando deputada federal, presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara e a senhora ministra. Tive, portanto, acompanhando de perto o seu desempenho como ministra do Turismo, completamente aprovado por todo o trade turístico do Brasil e pela população. Teve uma atuação muito grande junto ao Congresso Nacional, no atendimento aos deputados, senhores e senhoras deputados, às emendas parlamentares, aos pleitos dos estados. Aqui, como senadora, fizemos uma parceria importante com as outras senadoras nas bandeiras que dizem respeito às causas por igualdade das mulheres brasileiras e outros segmentos da população, como a luta contra o racismo, a luta contra a homofobia. São temas que fizeram parte da nossa agenda política parlamentar coletiva e que Vossa Excelência esteve à frente liderando muitas vezes. E no Ministério da Cultura, novamente tivemos a satisfação de vê-la atuar aqui nesse Senado, buscando o apoio dos senhores e senhoras senadoras para apoiar a pauta política do Ministério da Cultura e, com sucesso, viabilizar sua aprovação, assim como, novamente, com a sensibilidade de gestora, de mulher, de política, com compromissos populares. Vossa Excelência foi muito sensível ao pleito da Bahia para a federalização do Museu Afro do nosso Estado. Por todas essas razões, pelo seu desempenho como gestora, como prefeita, que deixou uma marca tão forte como um céu para que o povo paulistano pudesse abraçar e a juventude tivesse esperança de novos projetos de vida e de inclusão social. Eu vejo com muita alegria o seu retorno ao Senado, para que nesse novo ano que se inicia em 2015, nós possamos renovar nossas bandeiras políticas e também nossas vitórias coletivas. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Lídice da Mata. Já vou ver, mas deixa eu agradecer. Senadora Lídice da Mata, nós sempre fomos ótimas parceiras na Câmara, depois aqui no Senado. E espero que continuemos a trabalhar como sempre trabalhamos muito pelo povo brasileiro. Muito obrigada pelas palavras. Senador Inácio Arruda. Senadora Marta Suplicy, primeiro, é sempre um motivo de muita alegria poder contar com essa presença de Vossa Excelência no Senado Federal. Vossa Excelência que foi convidada tantas vezes para dialogar sobre a cultura, sobre o turismo, atuando no governo, atuando no executivo, mostrando toda a capacidade e competência para enfrentar desafios em diferentes áreas. Então, acho que isso tem um valor muito grande. Mas aqui essa casa é a grande escola e precisa muito de uma parlamentar com o conhecimento, o preparo de Vossa Excelência. Acho que o retorno de Vossa Excelência vai ajudar muito ao trabalho do Senado da República, na condução dos trabalhos do Senado, de comissões importantíssimas que dialogam com a sociedade brasileira. Nós estivemos juntos recentemente naquele ato em Natal da Teia, uma coisa belíssima, mostrando esse potencial que Vossa Excelência colocou novamente na ordem do dia, que é o potencial da produção cultural das pessoas mais simples do povo. Então, lá na periferia dos bairros, das favelas, mas que são exímios artistas e que não tinham espaço nenhum. Eu acho que essa questão é retomada. Acho que foi uma grande vitória aquele encontro. A legislação que aprovamos em seguir, com o apoio de Vossa Excelência, aqui na mesa. Vossa Excelência era, ao mesmo tempo, a ministra e, ao mesmo tempo, a senadora. Ele só não podia votar naquele ato. Mas esteve aqui presente para ajudar a conduzir, para mostrar a importância. Eu acho que o ministro tem sempre que cumprir esse papel. Quer dizer, aquelas questões que são relevantes da sua pasta, ele conduz diretamente. E acho que Vossa Excelência sempre mostrou essa capacidade.
aquilo que é mais significativo é responsabilidade direta da ministra. E, portanto, você sempre é muito bem-vinda aos trabalhos e ao convívio aqui no Senado da República, e tenho a impressão que Vossa Excelência poderá dar uma grande ajuda, principalmente numa hora mais difícil da República. Eu, por acaso, estava lendo ali o último texto do Lira Neto, na sua biografia extraordinária do Getúlio, no seu 3º livro. É bom a gente, quem puder ler, vai ser muito bom para a gente poder compreender o que está acontecendo no nosso país. E Vossa Excelência, que conhece bem a história do Brasil, sabe da importância desse momento, e talvez a presença de Vossa Excelência aqui possa dar uma grande contribuição e uma grande ajuda ao nosso país. Muito bem-vinda. Meus parabéns pelo grande trabalho, e o povo da Teia também agradece. Obrigada, senador Inácio. Tem sido um grande parceiro nessa casa, em todos os momentos. Bem, eu volto para defender e representar o meu estado de São Paulo, e orgulho-me de ter sido eleito e administrado a maior metrópole do Brasil. Quero incentivar a discussão para formularmos políticas públicas para as grandes cidades brasileiras, aquelas que, forte economicamente, são tão carentes em termos de soluções para a mobilidade, para a saúde, para a educação, para a segurança e para a moradia. Por fim, quero pedir atenção e compreensão de todos para a necessidade de nos organizarmos em torno da defesa intransigente das liberdades democráticas. Imaginei que a defesa dos valores democráticos não mais precisariam ser evocados na pauta cotidiana da defesa da estabilidade institucional e democrática em nosso país. A constatação, porém, de pequenos grupos minoritários que, logo após o processo eleitoral, passaram a pedir a desestabilização institucional, defendendo abertamente a intransigência e o autoritarismo, requer uma atenção muito especial. Não podemos ficar calados e permitir que esses agrupamentos isolados na sociedade se organizem para atentarem contra o Estado democrático. O momento é o de pensar no país e nos valores maiores da democracia, duramente conquistada através da luta de várias gerações de brasileiros. A conjuntura exige responsabilidade e grandeza. Precisamos alertar a todas as forças políticas tradicionalmente democráticas para que não se juntem nas ruas aqueles que pedem a volta de um regime autoritário e de exceção. O momento é da união nacional em torno da retomada do crescimento e da preservação das conquistas populares. A estabilidade democrática é um bem inalienável. O respeito ao resultado das eleições, a valorização do parlamento, o acatamento das decisões do judiciário e o funcionamento pleno e estável das instituições são valores intocáveis. Nesse momento em que retorno a essa casa, esta que foi e é símbolo e baluarte da democracia e das liberdades, quero conclamar a todos para que façamos um grande pacto forte, permanente e perene pela defesa intransigente da democracia, sempre. Para todos aqueles que, conscientes ou não das implicações, mas que estejam agindo de maneira torpe, sorrateira, contra o respeito à estabilidade institucional, lembro as palavras de Dolores La Passionária, quando a ameaça do nazifascismo rondava a Europa. Não passarão. Obrigada. Por favor, eu podia ter uma parte ainda? Pode. Senador, desculpa. Se permitir a mesa, pode? Pois não, é muito rápido. É só para dizer não apenas bem-vinda, mas bem-vinda com a bagagem que a senhora traz de ter sido uma grande ministra da Cultura, com um esforço imenso. Sobretudo,
a sua luta pela popularização da cultura com o Vale. Eu quero lhe parabenizar e dizer que fico muito feliz que a senhora esteja aqui de volta pela convivência que nós temos, mas ao mesmo tempo um pouco triste por não tê-la como nossa ministra da Cultura. Só isso. Lhe agradeço, senador Buarque.